E aí, pessoal? Então a gente está aqui para mais um unboxing aqui, dando uma força pro Tonhão, no canal dele. Então, a expansão do Carcassonne Princesa e o Dragão. Tirei o plástico aqui já para dar uma facilitada, não vou fazer uma introdução muito grande agora. Depois eu pretendo, na outra parte do vídeo, a gente falar um pouco sobre essa expansão mais detalhadamente, falar um pouco das regras, dos módulos que ele adiciona. Certo? Então, tá em espanhol aqui, mas é normal da Devi fazer isso, já que eles vendem tanto para os países de língua portuguesa como de língua espanhola, mas dentro geralmente tem um manual em português e em espanhol. Certo? Então esse módulo adiciona, essa expansão adiciona alguns módulos, que é o dragão, a fada, a princesa e os portais. A gente vai falar sobre eles aqui, ok? Então vamos lá. Olha, a componente do Carcassonne é bem simples, mas eu acho de uma qualidade muito boa. Inclusive a caixa, certo? Essa caixa aqui, quem dera que... Você vê que ela é bem durinha aqui. Quem dera que outros jogos mais maiores, os jogos maiores, tivessem uma boa qualidade de caixa assim. Então aqui a gente já começa com alguns tiles, né? São 30 no total. No caso aqui, alguns que tem o símbolo do dragão, que a gente vai mais uma vez falar com detalhes depois, certo? E tem dois tiles especiais que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Então, tem 12 tiles com esse símbolo do dragão. Aqui estão os tiles, as peças, né? Eu não me lembro como é que chama aqui em português pelo Devi, mas aqui são os portais mágicos, certo? A gente também vai falar sobre eles com mais detalhes depois. Aqui do outro lado tem os vulcões, então são 6 peças de portais. Deixa eu tentar separar aqui, tá meio difícil. Então, 6 de portais, 6 peças com vulcões, que é onde os dragões vão aparecer, e aqui 6 com a princesa. A gente também vai falar com detalhes aqui depois. Ó, sai bem fácil, qualidade bem boa, certo? Deixa eu tentar focar aqui, mas está meio difícil, que está meio fino, né? Enfim, é uma boa qualidade, certo? E aqui o manual em português e em espanhol. Deixa eu tentar focar. Ok, aqui em português, aqui em espanhol, certo? E aqui os dois meeplezinhos que vem, um do dragão e um da princesa. Opa, perdão, um do dragão e um da fada, que é quem protege do dragão. E aí eu vou pegar ali o base para ver se eu consigo explicar montando alguns exemplos e daqui a pouquinho eu volto aqui. Pessoal, então aqui eu tentei fazer um exemplo com 3 cores que, bem, tentando ajudar quem for daltônico aí, se essas cores não forem adequadas, me avisem, falem nos comentários aí que a gente tenta colocar outras. Mas aqui eu peguei o vermelho, o amarelo e o preto. Certo? Então o primeiro módulo que essa expansão traz é do dragão. Então como é que funciona aqui o módulo do dragão? Então vamos supor o jogo correndo, né? A gente tem um fazendeiro aqui preto, um cavaleiro aqui na cidade amarelo, e vamos supor que agora seja a vez do vermelho. E o vermelho compra essa peça do vulcão. Certo? Então essa peça do vulcão significa que o dragão vai ser colocado aqui, independente de onde ele esteja. Ou fora do tabuleiro, como é o caso, ele não entrou no jogo ainda, ou em qualquer lugar enfim, de onde ele estiver no jogo. Então o vermelho, bem, vai colocar aqui o vulcão e ele não pode colocar um seguidor dele aqui. Nem um fazendeiro, nem um ladrão aqui na estrada, né? O fazendeiro obviamente não pode por causa do preto. Mas ele não pode colocar nenhum seguidor dele aqui. E sempre que aparecer o vulcão, ele vai colocar a pecinha do dragão aqui nessa peça. Certo? Então, o vulcão não faz com que o dragão se mova. Ele simplesmente teleporta o dragão. É como se ele voasse de um vulcão para outro. Certo? Então, se outro vulcão aparecer no jogo, e, por exemplo, alguém colocar bem aqui, esse dragão vem para cá. Então, tá, mas como é que o dragão se mexe? Então, quando alguém pega uma peça, vamos supor que agora seja a vez do amarelo, certo? Seguindo essa ordem aqui. O amarelo pega essa peça aqui, certo? Que tem esse símbolozinho aqui do dragão, ok?
Então ele vai aplicar normalmente as regras de colocar a peça. Então vamos supor que tenha, bem, ele coloca aqui, certo? Faz a pontuação, aliás, perdão, ele coloca primeiro o seguidor, certo? E ao colocar o seguidor, ele não faz a pontuação imediatamente. Quando ele coloca a peça e o seguidor, o dragão vai se mexer, certo? Então, como é a vez do amarelo, ele vai dar o primeiro passo. E o dragão ele vai devorar cada seguidor que ele vai encontrar no caminho. Então, o dragão vai andar 6 vezes, cada jogador move uma vez, ele não pode passar por uma peça que ele já andou. Então, como é a vez do amarelo, bem, ele não quer que esse cavaleiro, esse fazendeiro preto aqui faça pontuação. Então, ele vai lá e move o dragão para cá, essa peça volta para o jogador preto. O preto, obviamente, muito ressentido, vai querer se vingar do amarelo. E essa cidade aqui está bem grande, hein? Por mais que o amarelo vai fazer a pontuação ali, essa cidade está bem grande. Então, ele vem para cá, pega o amarelo. Bem, o vermelho pode tentar, bem, eu quero pegar aquele amarelo lá de cima. Então, ele vai lá e move um para cá. Então, já foi 1, 2, 3. Como é a vez do amarelo, ele não quer que aquele seguidor dele lá seja devorado, ele vai mover para a esquerda. Né? Então, ele move 4. Lembrando que o dragão não pode passar por peças que ele já passou. Então, ele não pode fazer 5, 6, porque ele já veio por essa peça, por essa peça e por essa. Então, o amarelo se salvou ali, o preto obrigatoriamente tem que colocar para baixo. E como ele já passou por essa peça aqui também, o sexto movimento é para cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que o dragão se moveu e todo mundo que passou pelo caminho foi devorado, então aí sim tem a pontuação normalmente. Certo? Aquele amarelo pontuaria, no caso, pontuação normal, 2, 4, 6, 8, 10 pontos. Ok? Então, esse é o módulo do dragão. Bem, e junto com o dragão a gente tem essa pecinha aqui também, que é a fada. Então, o que a fada, ela, na verdade, tem 3 funções. Certo? A primeira delas é proteger do dragão. Certo? A segunda é que uma peça, que um jogador que comece o turno com a fada protegendo um seguidor dele, ele vai fazer um ponto no começo do turno. E outra função da fada é que qualquer estrada ou cidade, algo que pontue, certo? Algo que pontue, que tiver um seguidor protegido pela fada, ele vai ganhar 3 pontos. Independente se ele tiver maioria ou minoria ou empate, ele vai fazer 3 pontos. Como é que funciona a fada? Então a primeira coisa que um jogador vai fazer é pegar uma peça normalmente. Então vamos supor que ele coloque uma peça qualquer aqui. Ok? E no lugar de colocar um seguidor ali, ele não acha interessante colocar aqui alguém na estrada, ou no claustro, ou na fazenda. Então, eu vou colocar a fada. Então, no lugar de colocar um seu seguidor, você pode colocar a fada em algum meeple seu, em algum seguidor seu. Então, o jogador amarelo vai lá, não. Como o dragão está aqui, ele está com medo que o dragão ande, então eu vou colocar a fadinha protegendo esse meu seguidor aqui. Você coloca junto dele lá. Certo? Então, o próximo jogador, vamos supor que seja o preto, pegou essa peça. Então, opa, o dragão vai andar por aqui, né? Já que tem um símbolo do dragão aqui em cima, certo? Muito bem. Então, ele vai aplicar as regras normais de colocação da peça. Essa é uma peça que eu quero chamar a atenção depois, tá? Tem 2 pecinhas que eu falei que quero chamar a atenção depois. Muito bem, colocou a peça, e vamos supor que ele quer alguém nessa cidade aqui. O dragão vai se mexer. Então, o preto move para cá. 1. Agora é a vez do jogador vermelho. O jogador vermelho tem um fazendeiro para cá que ele não quer, obviamente, que seja devorado. Mas ele também não pode devorar esse amarelo, porque ele está protegido com a fada. Então, obrigatoriamente, ele tem que andar para cima. 2. Então, o jogador amarelo vem aqui. 3. O preto está com medo que o dragão chegue lá. Vai para cima. 4. O vermelho vem para cá. 5. O outro amarelo vem para cá, 6. Então o dragão dessa vez não devorou ninguém. Todo mundo ficou bem protegido. Né? As jogadas acabaram dando certo, tanto para o preto, como para o amarelo, como para o vermelho. Né? Então, o módulo da fada é basicamente esse. Então, passou o turno do jogador preto, do jogador vermelho. Quando vier novamente o jogador amarelo, se ninguém tirou a fada daqui, no começo do turno, o jogador amarelo ganha 1 ponto. E da mesma forma, se essa cidade aqui for fechada,
né? Então, além da pontuação normal da cidade, então aquele jogador que tem uma fada dentro daquela cidade ali, ou daquela estrada, enfim, qualquer coisa, vai ganhar mais 3 pontos. Certo? Independente se ele tiver maioria ou minoria. Então vamos supor que de alguma maneira a gente tivesse aqui um vermelho, certo? E aqui tivesse alguma estrada seguindo para cá, um outro vermelho para cá e fechou aqui, certo? Então essa cidade aqui tem a maioria de vermelhos. Quem faria a pontuação da cidade seria o vermelho, mas ainda assim o amarelo faria 3 pontos, porque ele está com a fada. Tranquilo? Vamos lá para o próximo módulo. Muito bem, então o próximo módulo que eu quero mostrar é o da princesa. Então vamos supor que algumas jogadas, né? Então vamos dizer que a vez do jogador preto ali, ele pegou essa peça, tá vendo que esse amarelo está criando uma cidade bem bacana, e ele vai querer juntar aqui, tentar unir as cidades, ou tentar tomar de alguma maneira, e ele vai colocar um seguidor dele lá. Na vez do jogador vermelho, ele pega uma estrada e, sei lá, acha que essa estrada aqui pode valer a pena crescer aqui, e o vermelho vai lá e coloca um seguidor. Na vez do jogador amarelo ali, pega um claustro, tá vendo aqui que essa estrada pode crescer, ou, enfim, isso aqui pode aumentar essa cidade, então ele vai colocar aqui, coloca um seguidor aqui. E aí, novamente, a vez do jogador preto, ele compra uma peça que tem a princesa, certo? Então, como é que funciona essa peça da princesa? Ele coloca normalmente, em qualquer lugar, certo? Pode alocar um seguidor dele, certo? Normalmente, claro, né? Desde que as regras permitam. Nesse caso, obviamente, ele não poderia colocar um aqui nessa cidade, certo? Mas poderia colocar um fazendeiro, por exemplo. Ou, no lugar de alocar um seguidor, ele pode remover um cavaleiro da cidade onde foi adicionada essa princesa aqui. Então, sei lá, o cavaleiro casou com a princesa e foi embora, não sei. Então, no lugar de alocar um seguidor, o jogador preto pode retirar alguém da cidade. Então, obviamente, é muito mais sábio para ele que ele tire esse amarelo e ele faça sozinho a pontuação dessa cidade aqui. Ele pode também, se quiser, remover um próprio seguidor seu. Então, se ele tiver, por exemplo, numa situação em que ele vai ver que não consegue fechar uma cidade, ele pode colocar uma peça de princesa ali e salvar um seguidor dele, né? Que não é esse caso aqui. Nesse caso é mais vantajoso, obviamente, ele tirar um seguidor do adversário. Mas a princesa é isso. Você pode ou alocar um seguidor seu naquela peça, ou retirar um seguidor daquela cidade em que a princesa foi alocada. Da mesma forma, se não tivesse ninguém aqui, só tivesse o amarelo, certo? E o preto jogasse ali, ele poderia retirar o amarelo, mas ele não poderia colocar um seguidor dele lá. Então, ou você coloca um seguidor seu, ou você retira um seguidor do adversário. Então, essa expansão tem um pouco de toma essa, né? É um pouco mais competitiva. Mas eu acho super tranquilo. Eu não acho que você fique com tanta raiva jogando essa expansão aqui. E eu vou mostrar o próximo módulo, que é a dos portais. Muito bem, então como é que funciona o módulo dos portais? Então os portais, eles são essas peças aqui que tem deixa eu achar aqui. Esses símbolozinhos aqui, né, como se fosse um portalzinho mesmo. Deixa eu tentar focar aqui. Muito bem, esse portal aqui. O que é que significa isso? Então, esse portal, ele quebra uma regra fundamental do Carcassonne. Qual é? No Carcassonne, normalmente você só pode colocar um seguidor na peça que você acabou de colocar. Mas o portal não. Então vamos supor, por exemplo, que seja a vez do jogador vermelho. Então ele vai colocar aqui essa peça aqui. E aí, com o portal, ele pode ou alocar um seguidor dele aqui, se ele quiser. Por exemplo, ele pode fazer essa estrada aqui, ou colocar um fazendeiro, enfim, normalmente. Ou ele pode usar o portal para alocar um seguidor dele em qualquer estrutura que esteja vaga, ou seja, que esteja de acordo com as regras de colocação normais. Então ele está vendo que tem uma cidade bem bacana ali, bem grande, pode dar bastante ponto ali. Então ele pode, com esse portal, colocar um seguidor dele nessa cidade. Então os portais basicamente são isso. Eles teletransportam os seus seguidores para qualquer estrutura
enfim, que você possa achar atrativo naquele momento. Então, é outro módulo que faz parte aqui dessa expansão. E outra coisa que eu quero mostrar aqui... um detalhe que o dragão aqui no manual, você vê, é curtinho, pequenininho, ele mostra aqui quem é que o dragão pode devorar e quem que ele não pode devorar. Então, em resumo, por regra geral, o dragão come tudo que for de carne e osso. Então, o seguidor, o abade, o porquinho, o alcaide, quem estiver em cima da torre, né? Isso, claro, com outras expansões, as ovelhinhas, os pastores, a carroça. Então, ele bota a carroça, tem um condutor para lá de suculento. Então, isso aqui tudo o dragão devora. Já o que ele não pode comer, obviamente, as cartelas, aí os castelos, as pontes, os estábulos, as peças da torre e a fada, que é uma proteção, né? Então ele dá essa diferenciação do que é que o dragão pode se alimentar e o que é que ele não pode se alimentar. E aí ele tem duas pecinhas aqui para chamar a atenção, que é uma peça de cidade que tem dentro um monastério ou um claustro, e aí você pode decidir se você quer colocar um seguidor como cavaleiro ou como monge. Ele até sugere que se você quiser colocar como monge, coloca deitado, para diferenciar que ele não está na cidade, mas está sendo usado como monge. E a outra peça que tem aqui é essa daqui, que tem um túnel, certo? Então essa estrada aqui, ela não corta, que não é o fim de uma estrada e o fim de uma outra estrada. Isso aqui é um túnel que passa, certo? Então, isso aqui, por exemplo, seria uma estrada contínua, certo? Então, isso aqui seria uma estrada única e contínua. E da mesma forma, isso aqui não separa os campos. Esse campo está ligado com esse campo. Então, um fazendeiro que esteja, por exemplo, alocado aqui nesse campo, então é como se também passasse por debaixo do túnel e pega toda essa região aqui. Certo? Então, basicamente é isso. A expansão da Princesa do Dragão, do Carcassonne. Uma expansão que eu acho muito bacana. Se não é a minha preferida, é a minha segunda preferida. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Dê uma força aqui pro canal, se vocês gostaram. Se eu cometi algum erro, por favor, coloque nos comentários. E sugiram aí uma coisa que a gente pode fazer também dar as regras de outras expansões, fazer um gameplay do Carcassonne. Fala pra gente aí o que é que você acha. E é isso aí. Valeu, galera.